E a gente está no mês ainda, né? O nosso assunto tem tudo a ver, portanto, a gente não pode deixar de falar, Outubro Rosa, até pela importância em relação ao cuidar por nós, mulheres. Mas hoje, além do câncer de mama, hein? Quais são os que mais atingem o sexo feminino? E, acima de tudo, como cuidar, prevenir? Para isso, eu converso agora com a especialista, doutora Natasha Machado. Muito obrigada pela vinda, doutora. É mais um encontro, porque é sempre um bate-papo muito legal e muito enriquecedor. Eu falei há pouco, né, do câncer de mama, mas quais são os outros dois, hein? Então, na verdade, assim, o principal tipo de câncer é o câncer de pele, não melanoma, que atinge a maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres, pela exposição do sol. Tirando esse câncer, a ordem de incidência em mulheres é o câncer de mama, que a gente fala tanto no Outubro Rosa, mas que eu venho fazendo uma questão muito grande de falar dos outros tipos, que é o câncer de cólon retal, que é de intestino, e o câncer de colo do útero, que a gente fala tanto no sentido de fazer preventivo, mas fala pouco na mídia. E aí tem muito a ver com o foco do cuidado, da prevenção. E principalmente do autocuidado. Autocuidado. A gente sabe o câncer de mama, ele começa em casa, a mulher se conhecer, a mulher se entender e a mulher está sempre procurando um médico especialista. Mas os hábitos, né? O dia a dia, o que a gente pode colocar no dia a dia também influenciam muito? Muito. Eu costumo falar de prevenção primária e secundária. O autoexame, conhecer o corpo, é a nossa prevenção primária. Assim como no câncer de intestino é a alimentação, assim como no câncer de colo do útero é a vacina. A prevenção secundária a gente não pode deixar de lado, que ainda são os exames. Então, mamografia e ultrassom de mamas é prevenção, sim. Exame de colonoscopia, quando descobre alguma alteração no trânsito intestinal, é importante. E a coleta do preventivo também é fundamental. Mas a gente estava falando agora há pouco sobre o que realmente seria prevenir. Porque tudo isso que a gente está falando são maneiras de encontrar o diagnóstico precoce. Ou seja, lá no escritório com o especialista. Isso, lá no consultório com o especialista, eu levo essa queixa, eu percebo a alteração e eu levo. Então, esse autocuidado é perceber a mudança do meu corpo. Mas o que realmente é prevenção? Mudança nos hábitos de vida. Né? E isso se fala muito na mídia, mas a gente esquece de falar quando está falando do Outubro Rosa. E acho bem importante a gente trazer para o telespectador que obesidade é responsável por 30% no incremento da incidência de câncer. 30%? 30%. E não só no de mama. Câncer de mama, câncer de intestino, assim como outros tipos de cânceres também. Aliado a isso, quando fala em obesidade, outro ponto, por exemplo, sedentarismo, não fazer nada de atividade física, colabora muito? Muito. Quando a gente fala de obesidade, a gente fala de alimentação, então, comida de verdade, hábitos saudáveis e, sem dúvida nenhuma, de atividade física. A obesidade vem com esse pacote, né? Dificilmente uma pessoa que é ativa, ela vai estar obesa. Então, para combater a obesidade, que é um dos principais fatores de risco para o câncer, inclui sim boa alimentação e atividade física regular. E nesse caso, independe da idade, né? Isso vale deixar bem claro. Independe da idade. O independe da idade, para começar. Mas se a gente puder estimular a prevenção ainda na infância, a gente vai estar criando adultos saudáveis. É muito mais difícil nós, a partir dos 40, adquirir um hábito do que se eu já trago esse hábito desde a minha infância. Então, é importante a gente já colocar esse cuidado, o autocuidado, desde a primeira infância. A criança já participar de atividade física, seja na escola, seja extracurricular e, óbvio, tendo os pais como exemplo, né? Falando dessa fase inicial, então, a vinda da vacina contra o HPV, o quanto ela ajudou, o quanto ela somou também em termos de prevenção? Muito. E até acho interessante a gente tocar nesse assunto, porque é um mito muito grande, as pessoas não estão vacinando. O Ministério da Saúde colocou a vacina à disposição da população e a procura, que deveria ser de 90% a 94%, não alcança 40%. Nossa. Já temos países como a Austrália que estão erradicando o câncer de colo do útero. E o mesmo vírus que provoca o câncer de colo, ele também provoca câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de ânus, de pênis e de orofaringe. Então, quando eu faço a prevenção do câncer de colo, eu acabo fazendo prevenção de todos esses outros cânceres. Por isso, vacinem seus filhos. Toda menina e menino de 9 a 14 anos consegue a vacinação gratuita no posto de saúde, mas ela é feita em 2 doses. Então, algumas pessoas vacinam a primeira vez e não voltam para revacinar.
Isso faz com que o esquema não se complete e a gente acabe não tendo imunidade para o vírus. Agora, aquela mulher que passou dos 20, dos 30, ela pode também procurar a vacina em instituições privadas? Deve. A mulher até os 45 anos, a gente sabe que tem benefícios da vacina. Mesmo que eu já tenha tido HPV, mesmo que eu já tenha tido lesão de colo do útero e até porventura o início de um câncer, a gente sabe que a vacina vai ajudar na recidiva. Eu diminuo a chance dessa recidiva do HPV. Agora, doutora, e no câncer de colo de intestino, que foi que a doutora também citou entre os principais, né? O que é importante destacar quando o assunto é a questão de consciência, de prevenção? É também esse equilíbrio, alimentação, exercício físico? Alimentação, em primeiro lugar, tudo que é embutido, conservantes, corantes, né, produtos industrializados, a gente sabe que é mais agressivo para o nosso intestino. Mas eu acho que o principal recado que a gente pode mandar é observar como é que é o teu hábito intestinal e como é que são as características das suas fezes, que a gente não fala nisso, né? Mas é fundamental. Eu tenho fezes muito endurecidas, eu tenho que avaliar. Do nada eu comecei a ter diarreia, pode ser uma intolerância alimentar? Pode, mas pode ter alguma coisa alterando. Sangue nas fezes, muco nas fezes, tudo isso a gente precisa estar atento para levar a queixa. Quase sempre quando o paciente chega para nós médicos já com uma queixa, o câncer já está numa fase mais avançada. O câncer ele mata tanto por dois motivos. Primeiro, porque ele é uma doença insidiosa. E segundo, porque o tratamento é agressivo. Quanto antes eu descubro, maior a minha chance de cura em qualquer tipo de câncer, seja de mama, de intestino, de colo do útero, de pele. Então, essa observação do próprio corpo é que vai fazer com que eu tenha alta chance de cura. E por isso que a gente acaba falando como prevenção. Prevenção é mudança de hábitos. Isso é tentar diagnóstico precoce. E faz toda a diferença. O fato de mulheres e homens acharem que ir ao banheiro um dia sim, um dia não, né? É normal. Não. Ficar 2 dias sem ir ao banheiro. Tudo isso são cuidados que fazem parte da prevenção? Faz parte da prevenção no sentido de houve uma mudança, né? Eu sempre fui assim. Meu organismo está adaptado, está me trazendo algum prejuízo ou não? Eu tenho pacientes que falam, não, meu intestino é normal, eu vou uma vez a cada 10 dias. Não, não é normal. Né? Agora, nem todo mundo evacua todo santo dia. Precisa avaliar se isso te traz alguma repercussão e a consistência das fezes, né? Mas a alimentação e característica das fezes e histórico familiar. Então, tem alguém na família que já tenha tido algum tipo de câncer no intestino ou câncer de mama, a gente também leva em consideração para começar a avaliar antes. E também um detalhe importante, câncer de mama também dá em homens. 1% da população com diagnóstico de câncer são homens. E esse autoexame, ele também precisa ser lembrado. Nossa, muito obrigada. Obrigada mesmo pela contribuição. A gente tanto fala e às vezes as pessoas pensam que é só questão genética. Não, o quanto nós, tendo a nossa consciência do nosso corpo e o nosso cuidado, só vem ajudar, é claro, a evitar, né? 30% dos cânceres são de origem genética. 70% a gente fala de epigenética, que são esses hábitos de vida que a gente escolhe ter. Então, a prevenção é importante, inclusive para as pacientes que têm alteração genética. A gente sabe hoje, a gente viu o caso da Angelina Jolie, né? Sim. Pacientes que têm histórico, mutação genética, também pode se proteger fazendo mastectomia profilática, por exemplo. Pois é. Obrigada demais, viu, doutora? Eu que agradeço. Até uma próxima, então.